assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Uma criatura de proporções gigantescas emerge do mar e invade a cidade. Este ser causa uma grande destruição por onde passa. As autoridades não têm ideia de como detê-lo e do que ele é capaz de fazer. Todas as armas humanas são usadas contra ele, mas nada o atinge. No decorrer da batalha, todos descobrem que essa criatura ainda esconde um poder sobrenatural que o protege nos momentos em que ele se sente acuado. Chamado de Godzilla pelos seres humanos, a lendária criatura chama a atenção dos cientistas, pois, ao analisarem o comportamento deste ser, ele parece ter um objetivo e um alvo a alcançar. Será que Godzilla é uma criatura do mal ou um ser que emergiu do mar para salvar a humanidade da destruição iminente? De repente, o chão começa a tremer. Mas tremer mesmo, tipo quando um trovão muito forte faz a casa balançar. Só que pior. Todo mundo olha para o céu, achando que é um terremoto, mas o som vem do mar. Aí, do nada, bum, uma coisa gigantesca sai da água. Primeiro aparece uma cauda, enorme, cheia de espinhos, parecendo uma muralha ambulante. Depois o corpo começa a emergir e, cara, é assustador. É uma criatura gigante, tão grande que parece impossível ser de verdade. A pele dela é escura, cheia de escamas grossas, e os olhos brilham como se ela tivesse raiva de tudo. As pessoas ficam paralisadas, sem saber o que fazer. Quem tá na praia tenta correr, mas sério, quem corre rápido o suficiente para fugir de um monstro gigante. Ele pisa na areia e cada passo faz o chão tremer de novo. A galera grita, crianças choram, carros batem tentando escapar, e o caos começa. Esse monstro começa a caminhar em direção à cidade. No caminho, só destruição. Ele derruba prédios como se fossem feitos de papel. Carros são esmagados sem esforço. Árvores viram gravetos debaixo das patas dele. Aí você pensa, tá, mas por que ele tá fazendo isso? Ele tá com raiva? Ele quer atacar todo mundo? Ninguém sabe. É só medo e confusão por enquanto. As autoridades são avisadas rapidinho. A polícia, os bombeiros, o exército, todo mundo se mobiliza para tentar entender o que está acontecendo. Mas, gente, como você para uma coisa tão grande assim? Eles mandam helicópteros, tanques, armas, tudo o que tem, e começam a atirar. Só que, adivinha? Nada funciona. As balas simplesmente batem na pele dele e caem, como se ele fosse feito de ferro. Enquanto isso, as pessoas na cidade estão tentando escapar. Tem gente se escondendo em abrigos, outras tentando fugir pelas estradas. Mas tá tudo um caos. A criatura continua avançando, como se não se importasse com nada. Ela não tá nem aí pra quem tá gritando, quem tá correndo. É como se tivesse algo na cabeça dela, algo que ela precisa alcançar, e nada vai impedir. E aí, enquanto você tá aí pensando, poxa, que azar, a criatura faz algo ainda mais assustador. De repente, ela solta um rugido tão alto que parece explodir os ouvidos. É como um trovão misturado com o som de um vulcão. Dá pra sentir o medo só pelo barulho. Depois, o monstro começa a brilhar. Sim, brilhar. Da boca dele sai uma luz azul intensa e, do nada, ele solta um raio que destrói tudo no caminho. Agora, tá todo mundo ainda mais desesperado. Porque, já era assustador ele ser gigante e invencível, mas agora ele também tem superpoderes? Que chance alguém tem contra isso? As autoridades decidem que não dá pra ficar só olhando. Eles chamam o exército inteiro, o maior time de tanques, aviões e helicópteros que você já viu. Parece cena de videogame, mas é real. Primeiro, os helicópteros chegam voando por cima, cercando o Godzilla. Eles começam a atirar com metralhadoras e mísseis, achando que vão fazer alguma coisa. Só que adivinha, nada acontece. As balas batem na pele dele e caem no chão como se fossem pedrinhas. Godzilla só dá aquela olhada sério que vocês acham que isso vai funcionar? E continua andando, tranquilo. Então vem a segunda tentativa. Os tanques aparecem, enfileirados, prontos para atacar. Eles disparam vários projéteis gigantes ao mesmo tempo. Bum, bum, bum. Explosões por todo lado, fumaça subindo, todo mundo achando que finalmente deu certo. Mas aí a fumaça some e... Godzilla tá lá, paradão, sem nenhum arranhão. Ele nem pisca. É como se o exército tivesse jogado bolinhas de papel nele. Agora o exército começa a entrar em pânico. Eles trazem caças, aviões super rápidos que soltam bombas enormes.
Os caças passam voando bem perto de Godzilla e soltam as bombas direto na cabeça dele. A explosão é gigantesca, parece até que o chão vai rachar. Mas, mais uma vez, nada. Godzilla só balança a cabeça, irritado, e solta aquele rugido de fazer qualquer um tremer. E aí, é nessa parte que Godzilla mostra que não é só forte, mas também perigoso de verdade. Ele levanta aquela cauda gigantesca e dá uma chicotada no chão. Só com esse movimento, ele derruba tanques, helicópteros e tudo o que está no caminho. É uma destruição absurda. A cidade, que já estava acabada, agora parece um cenário pós-apocalíptico. Mas não para por aí. Lembra daquele raio azul que ele soltou antes? Então ele faz de novo, mas agora mirando nos aviões. Ele abre a boca, o brilho azul aparece e zap! O raio destrói tudo no ar. Não sobra nenhum avião inteiro. É como se ele estivesse dizendo: vocês não têm chance contra mim. Enquanto isso, as pessoas estão vendo tudo de longe, pela TV ou de onde conseguiram se esconder. A galera tá dividida. Uns estão morrendo de medo, achando que é o fim do mundo, enquanto outros estão começando a se perguntar: por que esse monstro tá fazendo isso? Ele tá atacando por atacar ou tem algum motivo? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Alguns cientistas, que estavam observando tudo, começam a notar um padrão. Eles percebem que Godzilla não está destruindo tudo aleatoriamente. Ele está indo numa direção específica, como se tivesse um destino. Tipo, ele não está só passeando pela cidade, ele quer chegar em algum lugar. Os cientistas tentam avisar as autoridades. Gente, calma aí. Antes de continuar atacando, vamos tentar entender o que está acontecendo. Talvez Godzilla não seja só um monstro sem cérebro. Ele pode estar tentando nos mostrar alguma coisa. Mas claro, ninguém ouve os cientistas. O exército só quer derrotar o Godzilla de qualquer jeito. O problema é que quanto mais eles atacam, mais forte ele parece ficar. Godzilla tem um jeito de se proteger. Toda vez que ele se sente acuado, ele solta aquele raio azul ou usa a cauda para destruir tudo. Parece que, quanto mais tentam machucá-lo, mais ele revida com força. No meio disso tudo, a cidade vai sendo destruída. Prédios desmoronam, ruas viram crateras, e o número de pessoas tentando escapar aumenta. Mas a essa altura, já não tem muito para onde fugir. A galera começa a se perguntar se o melhor não é só parar de lutar e deixar o Godzilla fazer o que ele quer. Afinal, lutar contra ele só tá piorando as coisas. Eles percebem que ele não tá destruindo as coisas só por destruir. Tem algo mais rolando, algo que ninguém percebeu até agora. Primeiro, eles analisam as rotas que o Godzilla fez até agora. É tipo um mapa com os lugares por onde ele passou. E sabe o que eles descobrem? Ele tá seguindo uma linha direta, indo na mesma direção o tempo todo. Não é como se ele estivesse andando sem rumo. Ele tá indo para algum lugar específico. Isso faz os cientistas pensarem: peraí, será que ele tá caçando alguma coisa? Ou talvez protegendo algo? Enquanto isso, o Godzilla tá avançando, cada vez mais perto do que parece ser o destino dele. A cidade tá um caos, mas ele nem liga. Ele só continua andando, pisando em tudo, sem se desviar. É como se ele tivesse um GPS na cabeça e soubesse exatamente onde precisa ir. Aí, os cientistas começam a investigar mais a fundo. Eles analisam dados sobre terremotos e movimentações estranhas no oceano antes de Godzilla aparecer. E eles descobrem algo assustador. Parece que Godzilla só veio à superfície porque alguma coisa o incomodou no fundo do mar. Tipo, ele estava de boa lá no habitat dele, mas algo o fez sair. Aí vem a parte mais sinistra. Eles encontram registros de testes nucleares feitos no oceano, bem na área onde Godzilla estava antes. Os humanos, sem querer, acordaram o bicho. E pior, talvez o que eles fizeram não tenha só incomodado o Godzilla. Pode ter liberado outra coisa ainda pior. Enquanto isso, os ataques do exército começam a diminuir. Eles já tentaram de tudo, e nada funcionou. Agora, as autoridades estão começando a escutar os cientistas. E é aqui que um deles solta a bomba. Gente, eu acho que o Godzilla não é o vilão da história. Eu acho que ele tá tentando impedir algo muito pior. Nesse momento, você já tá tipo: o quê? E aí vem a explicação. O cientista acha que o Godzilla é uma espécie de protetor da Terra. Ele não tá aqui para destruir o planeta, mas para manter o equilíbrio. E se ele tá indo para algum lugar específico, talvez seja porque tem outra criatura tão poderosa quanto ele, ou até mais, que tá prestes a aparecer. Agora tudo começa a fazer sentido.
Aquela direção que o Godzilla tá seguindo é porque ele sentiu a presença de algo perigoso e tá indo lá resolver. Ele não é o monstro que os humanos achavam, ele é tipo um guardião. Só que, claro, ele não liga para os humanos no processo. Se tiver um prédio no caminho, ele derruba. Se tiver um carro, ele pisa em cima. Mas não é porque ele é malvado, é porque ele tem uma missão maior. Enquanto os cientistas tentam convencer o governo disso, o Godzilla chega cada vez mais perto do destino dele. E aí, de repente, bum! Um som muito mais alto que qualquer coisa que ele tenha feito antes. Parece um terremoto, mas é mais do que isso. A terra treme de verdade e o céu escurece. Algo gigantesco está emergindo. Uma criatura de proporções gigantescas emerge do mar e invade a cidade. Este ser causa uma grande destruição por onde passa. As autoridades não têm ideia de como detê-lo e do que ele é capaz de fazer. Todas as armas humanas são usadas contra ele, mas nada o atinge. No decorrer da batalha, todos descobrem que essa criatura ainda esconde um poder sobrenatural que o protege nos momentos em que ele se sente acuado. Chamado de Godzilla pelos seres humanos, a lendária criatura chama a atenção dos cientistas, pois, ao analisarem o comportamento deste ser, ele parece ter um objetivo e um alvo a alcançar. Será que Godzilla é uma criatura do mal ou um ser que emergiu do mar para salvar a humanidade da destruição iminente? De repente, o chão começa a tremer, mas tremer mesmo, tipo quando um trovão muito forte faz a casa balançar. Só que pior, todo mundo olha para o céu, achando que é um terremoto, mas o som vem do mar. Aí, do nada, bum, uma coisa gigantesca sai da água. Primeiro aparece uma cauda, enorme, cheia de espinhos, parecendo uma muralha ambulante. Depois, o corpo começa a emergir e, cara, é assustador. É uma criatura gigante, tão grande que parece impossível ser de verdade. A pele dela é escura, cheia de escamas grossas, e os olhos brilham como se ela tivesse raiva de tudo. As pessoas ficam paralisadas, sem saber o que fazer. Quem tá na praia tenta correr, mas sério, quem corre rápido o suficiente para fugir de um monstro gigante. Ele pisa na areia e cada passo faz o chão tremer de novo. A galera grita, crianças choram, carros batem tentando escapar, e o caos começa. Esse monstro começa a caminhar em direção à cidade. No caminho, só destruição. Ele derruba prédios como se fossem feitos de papel. Carros são esmagados sem esforço. Árvores viram gravetos debaixo das patas dele. Aí você pensa, tá, mas por que ele tá fazendo isso? Ele tá com raiva? Ele quer atacar todo mundo? Ninguém sabe. É só medo e confusão por enquanto. As autoridades são avisadas rapidinho. A polícia, os bombeiros, o exército, todo mundo se mobiliza para tentar entender o que tá acontecendo. Mas, gente, como você para uma coisa tão grande assim? Eles mandam helicópteros, tanques, armas, tudo o que tem, e começam a atirar. Só que, adivinha? Nada funciona. As balas simplesmente batem na pele dele e caem, como se ele fosse feito de ferro. Enquanto isso, as pessoas na cidade estão tentando escapar. Tem gente se escondendo em abrigos, outras tentando fugir pelas estradas. Mas tá tudo um caos. A criatura continua avançando, como se não se importasse com nada. Ela não tá nem aí para quem tá gritando, quem tá correndo. É como se tivesse algo na cabeça dela, algo que ela precisa alcançar, e nada vai impedir. E aí, enquanto você tá aí pensando, poxa, que azar, a criatura faz algo ainda mais assustador. De repente, ela solta um rugido tão alto que parece explodir os ouvidos. É como um trovão misturado com o som de um vulcão. Dá pra sentir o medo só pelo barulho. Depois, o monstro começa a brilhar. Sim, brilhar. Da boca dele sai uma luz azul intensa e, do nada, ele solta um raio que destrói tudo no caminho. Agora, tá todo mundo ainda mais desesperado. Porque, tipo, já era assustador ele ser gigante e invencível, mas agora ele também tem superpoderes? Que chance alguém tem contra isso? As autoridades decidem que não dá pra ficar só olhando. Eles chamam o exército inteiro, tipo o maior time de tanques, aviões e helicópteros que você já viu. Parece cena de videogame, mas é real. Primeiro, os helicópteros chegam voando por cima, cercando o Godzilla. Eles começam a atirar com metralhadoras e mísseis, achando que vão fazer alguma coisa. Só que adivinha, nada acontece. As balas batem na pele dele e caem no chão como se fossem pedrinhas. Godzilla só dá aquela olhada tipo, sério que vocês acham que isso vai funcionar? E continua andando, tranquilo. Então vem a segunda tentativa. Os tanques aparecem, enfileirados, prontos para atacar. Eles disparam vários projéteis gigantes ao mesmo tempo. Bum!
Bum! Bum! Explosões por todo lado, fumaça subindo, todo mundo achando que finalmente deu certo. Mas aí a fumaça some e... Godzilla tá lá, paradão, sem nenhum arranhão. Ele nem pisca. É como se o exército tivesse jogado bolinhas de papel nele. Agora o exército começa a entrar em pânico. Eles trazem caças, aviões super rápidos que soltam bombas enormes. Os caças passam voando bem perto de Godzilla e soltam as bombas direto na cabeça dele. A explosão é gigantesca, parece até que o chão vai rachar. Mas, mais uma vez, nada. Godzilla só balança a cabeça, irritado, e solta aquele rugido de fazer qualquer um tremer. E aí, é nessa parte que Godzilla mostra que não é só forte, mas também perigoso de verdade. Ele levanta aquela cauda gigantesca e dá uma chicotada no chão. Só com esse movimento, ele derruba tanques, helicópteros e tudo o que está no caminho. É uma destruição absurda. A cidade, que já estava acabada, agora parece um cenário pós-apocalíptico. Mas não para por aí. Lembra daquele raio azul que ele soltou antes? Então ele faz de novo, mas agora mirando nos aviões. Ele abre a boca, o brilho azul aparece e zap! O raio destrói tudo no ar. Não sobra nenhum avião inteiro. É como se ele estivesse dizendo: vocês não têm chance contra mim. Enquanto isso, as pessoas estão vendo tudo de longe, pela TV ou de onde conseguiram se esconder. A galera tá dividida. Uns estão morrendo de medo, achando que é o fim do mundo, enquanto outros estão começando a se perguntar: por que esse monstro tá fazendo isso? Ele tá atacando por atacar ou tem algum motivo? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Alguns cientistas, que estavam observando tudo, começam a notar um padrão. Eles percebem que Godzilla não tá destruindo tudo aleatoriamente. Ele tá indo numa direção específica, como se tivesse um destino. Tipo, ele não tá só passeando pela cidade, ele quer chegar em algum lugar. Os cientistas tentam avisar as autoridades. Gente, calma aí. Antes de continuar atacando, vamos tentar entender o que está acontecendo. Talvez Godzilla não seja só um monstro sem cérebro. Ele pode estar tentando nos mostrar alguma coisa. Mas claro, ninguém ouve os cientistas. O exército só quer derrotar o Godzilla de qualquer jeito. O problema é que quanto mais eles atacam, mais forte ele parece ficar. Godzilla tem um jeito de se proteger. Toda vez que ele se sente acuado, ele solta aquele raio azul ou usa a cauda para destruir tudo. Parece que, quanto mais tentam machucá-lo, mais ele revida com força. No meio disso tudo, a cidade vai sendo destruída. Prédios desmoronam, ruas viram crateras, e o número de pessoas tentando escapar aumenta. Mas a essa altura, já não tem muito para onde fugir. A galera começa a se perguntar se o melhor não é só parar de lutar e deixar o Godzilla fazer o que ele quer. Afinal, lutar contra ele só tá piorando as coisas. Eles percebem que ele não tá destruindo as coisas só por destruir. Tem algo mais rolando, algo que ninguém percebeu até agora. Primeiro, eles analisam as rotas que o Godzilla fez até agora. É tipo um mapa com os lugares por onde ele passou. E sabe o que eles descobrem? Ele tá seguindo uma linha direta, indo na mesma direção o tempo todo. Não é como se ele estivesse andando sem rumo. Ele tá indo para algum lugar específico. Isso faz os cientistas pensarem: peraí, será que ele tá caçando alguma coisa? Ou talvez protegendo algo? Enquanto isso, o Godzilla tá avançando, cada vez mais perto do que parece ser o destino dele. A cidade tá um caos, mas ele nem liga. Ele só continua andando, pisando em tudo, sem se desviar. É como se ele tivesse um GPS na cabeça e soubesse exatamente onde precisa ir. Aí, os cientistas começam a investigar mais a fundo. Eles analisam dados sobre terremotos e movimentações estranhas no oceano antes de Godzilla aparecer. E eles descobrem algo assustador. Parece que Godzilla só veio à superfície porque alguma coisa o incomodou no fundo do mar. Tipo, ele estava de boa lá no habitat dele, mas algo o fez sair. Aí vem a parte mais sinistra. Eles encontram registros de testes nucleares feitos no oceano, bem na área onde Godzilla estava antes. Os humanos, sem querer, acordaram o bicho. E pior, talvez o que eles fizeram não tenha só incomodado o Godzilla. Pode ter liberado outra coisa ainda pior. Enquanto isso, os ataques do exército começam a diminuir. Eles já tentaram de tudo, e nada funcionou. Agora, as autoridades estão começando a escutar os cientistas. E é aqui que um deles solta a bomba. Gente, eu acho que o Godzilla não é o vilão da história. Eu acho que ele está tentando impedir algo muito pior.
Nesse momento você já tá tipo, o quê? E aí vem a explicação. O cientista acha que o Godzilla é uma espécie de protetor da Terra. Ele não tá aqui para destruir o planeta, mas para manter o equilíbrio. E se ele tá indo para algum lugar específico, talvez seja porque tem outra criatura tão poderosa quanto ele, ou até mais, que tá prestes a aparecer. Agora tudo começa a fazer sentido. Aquela direção que o Godzilla tá seguindo é porque ele sentiu a presença de algo perigoso e tá indo lá resolver. Ele não é o monstro que os humanos achavam, ele é tipo um guardião. Só que, claro, ele não liga para os humanos no processo. Se tiver um prédio no caminho, ele derruba. Se tiver um carro, ele pisa em cima. Mas não é porque ele é malvado, é porque ele tem uma missão maior. Enquanto os cientistas tentam convencer o governo disso, o Godzilla chega cada vez mais perto do destino dele. E aí, de repente, bum! Um som muito mais alto que qualquer coisa que ele tenha feito antes. Parece um terremoto, mas é mais do que isso. A terra treme de verdade e o céu escurece. Algo gigantesco está emergindo. Uma criatura de proporções gigantescas emerge do mar e invade a cidade. Este ser causa uma grande destruição por onde passa. As autoridades não têm ideia de como detê-lo e do que ele é capaz de fazer. Todas as armas humanas são usadas contra ele, mas nada o atinge. No decorrer da batalha, todos descobrem que essa criatura ainda esconde um poder sobrenatural que o protege nos momentos em que ele se sente acuado. Chamado de Godzilla pelos seres humanos, a lendária criatura chama a atenção dos cientistas, pois, ao analisarem o comportamento deste ser, ele parece ter um objetivo e um alvo a alcançar. Será que Godzilla é uma criatura do mal ou um ser que emergiu do mar para salvar a humanidade da destruição iminente? De repente, o chão começa a tremer, mas tremer mesmo, tipo quando um trovão muito forte faz a casa balançar. Só que pior, todo mundo olha para o céu, achando que é um terremoto, mas o som vem do mar. Aí, do nada, bum, uma coisa gigantesca sai da água. Primeiro aparece uma cauda, enorme, cheia de espinhos, parecendo uma muralha ambulante. Depois o corpo começa a emergir e, cara, é assustador. É uma criatura gigante, tão grande que parece impossível ser de verdade. A pele dela é escura, cheia de escamas grossas, e os olhos brilham como se ela tivesse raiva de tudo. As pessoas ficam paralisadas, sem saber o que fazer. Quem tá na praia tenta correr, mas sério, quem corre rápido o suficiente para fugir de um monstro gigante. Ele pisa na areia e cada passo faz o chão tremer de novo. A galera grita, crianças choram, carros batem tentando escapar, e o caos começa. Esse monstro começa a caminhar em direção à cidade. No caminho, só destruição. Ele derruba prédios como se fossem feitos de papel. Carros são esmagados sem esforço. Árvores viram gravetos debaixo das patas dele. Aí você pensa, tá, mas por que ele tá fazendo isso? Ele tá com raiva? Ele quer atacar todo mundo? Ninguém sabe. É só medo e confusão por enquanto. As autoridades são avisadas rapidinho. A polícia, os bombeiros, o exército, todo mundo se mobiliza para tentar entender o que tá acontecendo. Mas, gente, como você para uma coisa tão grande assim? Eles mandam helicópteros, tanques, armas, tudo o que tem, e começam a atirar. Só que, adivinha? Nada funciona. As balas simplesmente batem na pele dele e caem, como se ele fosse feito de ferro. Enquanto isso, as pessoas na cidade estão tentando escapar. Tem gente se escondendo em abrigos, outras tentando fugir pelas estradas. Mas tá tudo um caos. A criatura continua avançando, como se não se importasse com nada. Ela não tá nem aí para quem tá gritando, quem tá correndo. É como se tivesse algo na cabeça dela, algo que ela precisa alcançar, e nada vai impedir. E aí, enquanto você tá aí pensando, poxa, que azar, a criatura faz algo ainda mais assustador. De repente, ela solta um rugido tão alto que parece explodir os ouvidos. É como um trovão misturado com o som de um vulcão. Dá pra sentir o medo só pelo barulho. Depois, o monstro começa a brilhar. Sim, brilhar. Da boca dele sai uma luz azul intensa e, do nada, ele solta um raio que destrói tudo no caminho. Agora, tá todo mundo ainda mais desesperado. Porque, tipo, já era assustador ele ser gigante e invencível, mas agora ele também tem superpoderes? Que chance alguém tem contra isso? As autoridades decidem que não dá pra ficar só olhando. Eles chamam o exército inteiro, tipo o maior time de tanques, aviões e helicópteros que você já viu. Parece cena de videogame, mas é real. Primeiro, os helicópteros chegam voando por cima, cercando o Godzilla.
Eles começam a atirar com metralhadoras e mísseis, achando que vão fazer alguma coisa. Só que adivinha, nada acontece. As balas batem na pele dele e caem no chão como se fossem pedrinhas. Godzilla só dá aquela olhada tipo, sério que vocês acham que isso vai funcionar? E continua andando, tranquilo. Então vem a segunda tentativa. Os tanques aparecem, enfileirados, prontos para atacar. Eles disparam vários projéteis gigantes ao mesmo tempo. Bum, bum, bum. Explosões por todo lado, fumaça subindo, todo mundo achando que finalmente deu certo. Mas aí a fumaça some e... Godzilla tá lá, paradão, sem nenhum arranhão. Ele nem pisca. É como se o exército tivesse jogado bolinhas de papel nele. Agora o exército começa a entrar em pânico. Eles trazem caças, aviões super rápidos que soltam bombas enormes. Os caças passam voando bem perto de Godzilla e soltam as bombas direto na cabeça dele. A explosão é gigantesca, parece até que o chão vai rachar. Mas, mais uma vez, nada. Godzilla só balança a cabeça, irritado, e solta aquele rugido de fazer qualquer um tremer. E aí, é nessa parte que Godzilla mostra que não é só forte, mas também perigoso de verdade. Ele levanta aquela cauda gigantesca e dá uma chicotada no chão. Só com esse movimento, ele derruba tanques, helicópteros e tudo o que está no caminho. É uma destruição absurda. A cidade, que já estava acabada, agora parece um cenário pós-apocalíptico. Mas não para por aí. Lembra daquele raio azul que ele soltou antes? Então ele faz de novo, mas agora mirando nos aviões. Ele abre a boca, o brilho azul aparece e zap! O raio destrói tudo no ar. Não sobra nenhum avião inteiro. É como se ele estivesse dizendo: vocês não têm chance contra mim. Enquanto isso, as pessoas estão vendo tudo de longe, pela TV ou de onde conseguiram se esconder. A galera tá dividida. Uns estão morrendo de medo, achando que é o fim do mundo, enquanto outros estão começando a se perguntar: por que esse monstro tá fazendo isso? Ele tá atacando por atacar ou tem algum motivo? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Alguns cientistas, que estavam observando tudo, começam a notar um padrão. Eles percebem que Godzilla não está destruindo tudo aleatoriamente. Ele está indo numa direção específica, como se tivesse um destino. Tipo, ele não está só passeando pela cidade, ele quer chegar em algum lugar. Os cientistas tentam avisar as autoridades. Gente, calma aí. Antes de continuar atacando, vamos tentar entender o que está acontecendo. Talvez Godzilla não seja só um monstro sem cérebro. Ele pode estar tentando nos mostrar alguma coisa. Mas claro, ninguém ouve os cientistas. O exército só quer derrotar o Godzilla de qualquer jeito. O problema é que quanto mais eles atacam, mais forte ele parece ficar. Godzilla tem um jeito de se proteger. Toda vez que ele se sente acuado, ele solta aquele raio azul ou usa a cauda para destruir tudo. Parece que, quanto mais tentam machucá-lo, mais ele revida com força. No meio disso tudo, a cidade vai sendo destruída. Prédios desmoronam, ruas viram crateras, e o número de pessoas tentando escapar aumenta. Mas a essa altura, já não tem muito para onde fugir. A galera começa a se perguntar se o melhor não é só parar de lutar e deixar o Godzilla fazer o que ele quer. Afinal, lutar contra ele só tá piorando as coisas. Eles percebem que ele não tá destruindo as coisas só por destruir. Tem algo mais rolando, algo que ninguém percebeu até agora. Primeiro, eles analisam as rotas que o Godzilla fez até agora. É tipo um mapa com os lugares por onde ele passou. E sabe o que eles descobrem? Ele está seguindo uma linha direta, indo na mesma direção o tempo todo. Não é como se ele estivesse andando sem rumo. Ele está indo para algum lugar específico. Isso faz os cientistas pensarem: peraí, será que ele está caçando alguma coisa? Ou talvez protegendo algo? Enquanto isso, o Godzilla está avançando, cada vez mais perto do que parece ser o destino dele. A cidade está um caos, mas ele nem liga. Ele só continua andando, pisando em tudo, sem se desviar. É como se ele tivesse um GPS na cabeça e soubesse exatamente onde precisa ir. Aí, os cientistas começam a investigar mais a fundo. Eles analisam dados sobre terremotos e movimentações estranhas no oceano antes de Godzilla aparecer. E eles descobrem algo assustador. Parece que Godzilla só veio à superfície porque alguma coisa o incomodou no fundo do mar. Tipo, ele estava de boa lá no habitat dele, mas algo o fez sair. Aí vem a parte mais sinistra. Eles encontram registros de testes nucleares feitos no oceano, bem na área onde Godzilla estava antes. Os humanos, sem querer, acordaram o bicho.
E pior, talvez o que eles fizeram não tenha só incomodado o Godzilla. Pode ter liberado outra coisa ainda pior. Enquanto isso, os ataques do exército começam a diminuir. Eles já tentaram de tudo, e nada funcionou. Agora, as autoridades estão começando a escutar os cientistas. E é aqui que um deles solta a bomba. Gente, eu acho que o Godzilla não é o vilão da história. Eu acho que ele tá tentando impedir algo muito pior. Nesse momento, você já tá tipo, o quê? E aí vem a explicação. O cientista acha que o Godzilla é uma espécie de protetor da Terra. Ele não tá aqui para destruir o planeta, mas para manter o equilíbrio. E se ele tá indo para algum lugar específico, talvez seja porque tem outra criatura tão poderosa quanto ele, ou até mais, que tá prestes a aparecer. Agora tudo começa a fazer sentido. Aquela direção que o Godzilla tá seguindo é porque ele sentiu a presença de algo perigoso e tá indo lá resolver. Ele não é o monstro que os humanos achavam, ele é tipo um guardião. Só que, claro, ele não liga para os humanos no processo. Se tiver um prédio no caminho, ele derruba. Se tiver um carro, ele pisa em cima. Mas não é porque ele é malvado. É porque ele tem uma missão maior. Enquanto os cientistas tentam convencer o governo disso, o Godzilla chega cada vez mais perto do destino dele. E aí, de repente, bum! Um som muito mais alto que qualquer coisa que ele tenha feito antes. Parece um terremoto, mas é mais do que isso. A terra treme de verdade e o céu escurece. Algo gigantesco está emergindo. Uma criatura de proporções gigantescas emerge do mar e invade a cidade. Este ser causa uma grande destruição por onde passa. As autoridades não têm ideia de como detê-lo e do que ele é capaz de fazer. Todas as armas humanas são usadas contra ele, mas nada o atinge. No decorrer da batalha, todos descobrem que essa criatura ainda esconde um poder sobrenatural que o protege nos momentos em que ele se sente acuado. Chamado de Godzilla pelos seres humanos, a lendária criatura chama a atenção dos cientistas, pois, ao analisarem o comportamento deste ser, ele parece ter um objetivo e um alvo a alcançar. Será que Godzilla é uma criatura do mal ou um ser que emergiu do mar para salvar a humanidade da destruição iminente? De repente, o chão começa a tremer, mas tremer mesmo, tipo quando um trovão muito forte faz a casa balançar. Só que pior, todo mundo olha para o céu, achando que é um terremoto, mas o som vem do mar. Aí, do nada, bum, uma coisa gigantesca sai da água. Primeiro aparece uma cauda, enorme, cheia de espinhos, parecendo uma muralha ambulante. Depois o corpo começa a emergir e, cara, é assustador. É uma criatura gigante, tão grande que parece impossível ser de verdade. A pele dela é escura, cheia de escamas grossas, e os olhos brilham como se ela tivesse raiva de tudo. As pessoas ficam paralisadas, sem saber o que fazer. Quem tá na praia tenta correr, mas sério, quem corre rápido o suficiente para fugir de um monstro gigante. Ele pisa na areia e cada passo faz o chão tremer de novo. A galera grita, crianças choram, carros batem tentando escapar, e o caos começa. Esse monstro começa a caminhar em direção à cidade. No caminho, só destruição. Ele derruba prédios como se fossem feitos de papel. Carros são esmagados sem esforço. Árvores viram gravetos debaixo das patas dele. Aí você pensa, tá, mas por que ele tá fazendo isso? Ele tá com raiva? Ele quer atacar todo mundo? Ninguém sabe. É só medo e confusão por enquanto. As autoridades são avisadas rapidinho. A polícia, os bombeiros, o exército, todo mundo se mobiliza para tentar entender o que tá acontecendo. Mas, gente, como você para uma coisa tão grande assim? Eles mandam helicópteros, tanques, armas, tudo o que tem, e começam a atirar. Só que adivinha? Nada funciona. As balas simplesmente batem na pele dele e caem, como se ele fosse feito de ferro. Enquanto isso, as pessoas na cidade estão tentando escapar. Tem gente se escondendo em abrigos, outras tentando fugir pelas estradas. Mas tá tudo um caos. A criatura continua avançando, como se não se importasse com nada. Ela não tá nem aí pra quem tá gritando, quem tá correndo. É como se tivesse algo na cabeça dela, algo que ela precisa alcançar, e nada vai impedir. E aí, enquanto você tá aí pensando, poxa, que azar, a criatura faz algo ainda mais assustador. De repente, ela solta um rugido tão alto que parece explodir os ouvidos. É como um trovão misturado com o som de um vulcão. Dá pra sentir o medo só pelo barulho. Depois, o monstro começa a brilhar. Sim, brilhar. Da boca dele sai uma luz azul intensa e, do nada, ele solta um raio que destrói tudo no caminho. Agora, tá todo mundo ainda mais desesperado, porque, tipo,
Já era assustador ele ser gigante e invencível, mas agora ele também tem superpoderes? Que chance alguém tem contra isso? As autoridades decidem que não dá para ficar só olhando. Eles chamam o exército inteiro, tipo o maior time de tanques, aviões e helicópteros que você já viu. Parece cena de videogame, mas é real. Primeiro, os helicópteros chegam voando por cima, cercando o Godzilla. Eles começam a atirar com metralhadoras e mísseis, achando que vão fazer alguma coisa. Só que adivinha, nada acontece. As balas batem na pele dele e caem no chão como se fossem pedrinhas. Godzilla só dá aquela olhada tipo, sério que vocês acham que isso vai funcionar? E continua andando, tranquilo. Então vem a segunda tentativa. Os tanques aparecem, enfileirados, prontos para atacar. Eles disparam vários projéteis gigantes ao mesmo tempo. Bum, bum, bum. Explosões por todo lado, fumaça subindo, todo mundo achando que finalmente deu certo. Mas aí a fumaça some e... Godzilla tá lá, paradão, sem nenhum arranhão. Ele nem pisca. É como se o exército tivesse jogado bolinhas de papel nele. Agora o exército começa a entrar em pânico. Eles trazem caças, aviões super rápidos que soltam bombas enormes. Os caças passam voando bem perto de Godzilla e soltam as bombas direto na cabeça dele. A explosão é gigantesca, parece até que o chão vai rachar. Mas, mais uma vez, nada. Godzilla só balança a cabeça, irritado, e solta aquele rugido de fazer qualquer um tremer. E aí, é nessa parte que Godzilla mostra que não é só forte, mas também perigoso de verdade. Ele levanta aquela cauda gigantesca e dá uma chicotada no chão. Só com esse movimento, ele derruba tanques, helicópteros e tudo o que está no caminho. É uma destruição absurda. A cidade, que já estava acabada, agora parece um cenário pós-apocalíptico. Mas não para por aí. Lembra daquele raio azul que ele soltou antes? Então ele faz de novo, mas agora mirando nos aviões. Ele abre a boca, o brilho azul aparece e zap! O raio destrói tudo no ar. Não sobra nenhum avião inteiro. É como se ele estivesse dizendo: vocês não têm chance contra mim. Enquanto isso, as pessoas estão vendo tudo de longe, pela TV ou de onde conseguiram se esconder. A galera tá dividida. Uns estão morrendo de medo, achando que é o fim do mundo, enquanto outros estão começando a se perguntar: por que esse monstro tá fazendo isso? Ele tá atacando por atacar ou tem algum motivo? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Alguns cientistas, que estavam observando tudo, começam a notar um padrão. Eles percebem que Godzilla não está destruindo tudo aleatoriamente. Ele está indo numa direção específica, como se tivesse um destino. Tipo, ele não está só passeando pela cidade, ele quer chegar em algum lugar. Os cientistas tentam avisar as autoridades. Gente, calma aí. Antes de continuar atacando, vamos tentar entender o que está acontecendo. Talvez Godzilla não seja só um monstro sem cérebro. Ele pode estar tentando nos mostrar alguma coisa. Mas claro, ninguém ouve os cientistas. O exército só quer derrotar o Godzilla de qualquer jeito. O problema é que quanto mais eles atacam, mais forte ele parece ficar. Godzilla tem um jeito de se proteger. Toda vez que ele se sente acuado, ele solta aquele raio azul ou usa a cauda para destruir tudo. Parece que, quanto mais tentam machucá-lo, mais ele revida com força. No meio disso tudo, a cidade vai sendo destruída. Prédios desmoronam, ruas viram crateras, e o número de pessoas tentando escapar aumenta. Mas a essa altura, já não tem muito para onde fugir. A galera começa a se perguntar se o melhor não é só parar de lutar e deixar o Godzilla fazer o que ele quer. Afinal, lutar contra ele só tá piorando as coisas. Eles percebem que ele não tá destruindo as coisas só por destruir. Tem algo mais rolando, algo que ninguém percebeu até agora. Primeiro, eles analisam as rotas que o Godzilla fez até agora. É tipo um mapa com os lugares por onde ele passou. E sabe o que eles descobrem? Ele tá seguindo uma linha direta, indo na mesma direção o tempo todo. Não é como se ele estivesse andando sem rumo. Ele tá indo para algum lugar específico. Isso faz os cientistas pensarem: peraí, será que ele tá caçando alguma coisa? Ou talvez protegendo algo? Enquanto isso, o Godzilla tá avançando, cada vez mais perto do que parece ser o destino dele. A cidade tá um caos, mas ele nem liga. Ele só continua andando, pisando em tudo, sem se desviar. É como se ele tivesse um GPS na cabeça e soubesse exatamente onde precisa ir. Aí, os cientistas começam a investigar mais a fundo. Eles analisam dados sobre terremotos e movimentações estranhas no oceano antes de Godzilla aparecer.
E eles descobrem algo assustador. Parece que Godzilla só veio à superfície porque alguma coisa o incomodou no fundo do mar. Tipo, ele estava de boa lá no habitat dele, mas algo o fez sair. Aí vem a parte mais sinistra. Eles encontram registros de testes nucleares feitos no oceano, bem na área onde Godzilla estava antes. Os humanos, sem querer, acordaram o bicho. E pior, talvez o que eles fizeram não tenha só incomodado o Godzilla. Pode ter liberado outra coisa ainda pior. Enquanto isso, os ataques do exército começam a diminuir. Eles já tentaram de tudo, e nada funcionou. Agora, as autoridades estão começando a escutar os cientistas. E é aqui que um deles solta a bomba. Gente, eu acho que o Godzilla não é o vilão da história. Eu acho que ele tá tentando impedir algo muito pior. Nesse momento, você já tá tipo, o quê? E aí vem a explicação. O cientista acha que o Godzilla é uma espécie de protetor da Terra. Ele não tá aqui para destruir o planeta, mas para manter o equilíbrio. E se ele tá indo para algum lugar específico, talvez seja porque tem outra criatura tão poderosa quanto ele, ou até mais, que tá prestes a aparecer. Agora tudo começa a fazer sentido. Aquela direção que o Godzilla tá seguindo é porque ele sentiu a presença de algo perigoso e tá indo lá resolver. Ele não é o monstro que os humanos achavam, ele é tipo um guardião. Só que, claro, ele não liga para os humanos no processo. Se tiver um prédio no caminho, ele derruba. Se tiver um carro, ele pisa em cima. Mas não é porque ele é malvado. É porque ele tem uma missão maior. Enquanto os cientistas tentam convencer o governo disso, o Godzilla chega cada vez mais perto do destino dele. E aí, de repente, bum! Um som muito mais alto que qualquer coisa que ele tenha feito antes. Parece um terremoto, mas é mais do que isso. A terra treme de verdade e o céu escurece. Algo gigantesco está emergindo. Uma criatura de proporções gigantescas emerge do mar e invade a cidade. Este ser causa uma grande destruição por onde passa. As autoridades não têm ideia de como detê-lo e do que ele é capaz de fazer. Todas as armas humanas são usadas contra ele, mas nada o atinge. No decorrer da batalha, todos descobrem que essa criatura ainda esconde um poder sobrenatural que o protege nos momentos em que ele se sente acuado. Chamado de Godzilla pelos seres humanos, a lendária criatura chama a atenção dos cientistas, pois, ao analisarem o comportamento deste ser, ele parece ter um objetivo e um alvo a alcançar. Será que Godzilla é uma criatura do mal ou um ser que emergiu do mar para salvar a humanidade da destruição iminente? De repente, o chão começa a tremer, mas tremer mesmo, tipo quando um trovão muito forte faz a casa balançar. Só que pior, todo mundo olha para o céu, achando que é um terremoto, mas o som vem do mar. Aí, do nada, bum, uma coisa gigantesca sai da água. Primeiro aparece uma cauda, enorme, cheia de espinhos, parecendo uma muralha ambulante. Depois, o corpo começa a emergir e, cara, é assustador. É uma criatura gigante, tão grande que parece impossível ser de verdade. A pele dela é escura, cheia de escamas grossas, e os olhos brilham como se ela tivesse raiva de tudo. As pessoas ficam paralisadas, sem saber o que fazer. Quem tá na praia tenta correr, mas sério, quem corre rápido o suficiente para fugir de um monstro gigante. Ele pisa na areia e cada passo faz o chão tremer de novo. A galera grita, crianças choram, carros batem tentando escapar, e o caos começa. Esse monstro começa a caminhar em direção à cidade. No caminho, só destruição. Ele derruba prédios como se fossem feitos de papel. Carros são esmagados sem esforço. Árvores viram gravetos debaixo das patas dele. Aí você pensa, tá, mas por que ele tá fazendo isso? Ele tá com raiva? Ele quer atacar todo mundo? Ninguém sabe. É só medo e confusão por enquanto. As autoridades são avisadas rapidinho. A polícia, os bombeiros, o exército, todo mundo se mobiliza para tentar entender o que tá acontecendo. Mas, gente, como você para uma coisa tão grande assim? Eles mandam helicópteros, tanques, armas, tudo o que tem, e começam a atirar. Só que adivinha? Nada funciona. As balas simplesmente batem na pele dele e caem, como se ele fosse feito de ferro. Enquanto isso, as pessoas na cidade estão tentando escapar. Tem gente se escondendo em abrigos, outras tentando fugir pelas estradas. Mas tá tudo um caos. A criatura continua avançando, como se não se importasse com nada. Ela não tá nem aí pra quem tá gritando, quem tá correndo. É como se tivesse algo na cabeça dela, algo que ela precisa alcançar, e nada vai impedir. E aí, enquanto você tá aí pensando, poxa, que azar, a criatura faz algo ainda mais assustador.
De repente, ela solta um rugido tão alto que parece explodir os ouvidos. É como um trovão misturado com o som de um vulcão. Dá pra sentir o medo só pelo barulho. Depois, o monstro começa a brilhar. Sim, brilhar. Da boca dele sai uma luz azul intensa e, do nada, ele solta um raio que destrói tudo no caminho. Agora, tá todo mundo ainda mais desesperado. Porque, já era assustador ele ser gigante e invencível, mas agora ele também tem superpoderes? Que chance alguém tem contra isso? As autoridades decidem que não dá pra ficar só olhando. Eles chamam o exército inteiro, o maior time de tanques, aviões e helicópteros que você já viu. Parece cena de videogame, mas é real. Primeiro, os helicópteros chegam voando por cima, cercando o Godzilla. Eles começam a atirar com metralhadoras e mísseis, achando que vão fazer alguma coisa. Só que adivinha, nada acontece. As balas batem na pele dele e caem no chão como se fossem pedrinhas. Godzilla só dá aquela olhada sério que vocês acham que isso vai funcionar? E continua andando, tranquilo. Então vem a segunda tentativa. Os tanques aparecem, enfileirados, prontos para atacar. Eles disparam vários projéteis gigantes ao mesmo tempo. Bum, bum, bum. Explosões por todo lado, fumaça subindo, todo mundo achando que finalmente deu certo. Mas aí a fumaça some e... Godzilla tá lá, paradão, sem nenhum arranhão. Ele nem pisca. É como se o exército tivesse jogado bolinhas de papel nele. Agora o exército começa a entrar em pânico. Eles trazem caças, aviões super rápidos que soltam bombas enormes. Os caças passam voando bem perto de Godzilla e soltam as bombas direto na cabeça dele. A explosão é gigantesca, parece até que o chão vai rachar. Mas, mais uma vez, nada. Godzilla só balança a cabeça, irritado, e solta aquele rugido de fazer qualquer um tremer. E aí, é nessa parte que Godzilla mostra que não é só forte, mas também perigoso de verdade. Ele levanta aquela cauda gigantesca e dá uma chicotada no chão. Só com esse movimento, ele derruba tanques, helicópteros e tudo o que tá no caminho. É uma destruição absurda. A cidade, que já estava acabada, agora parece um cenário pós-apocalíptico. Mas não para por aí. Lembra daquele raio azul que ele soltou antes? Então ele faz de novo, mas agora mirando nos aviões. Ele abre a boca, o brilho azul aparece e zap! O raio destrói tudo no ar. Não sobra nenhum avião inteiro. É como se ele estivesse dizendo: vocês não têm chance contra mim. Enquanto isso, as pessoas estão vendo tudo de longe, pela TV ou de onde conseguiram se esconder. A galera tá dividida. Uns estão morrendo de medo, achando que é o fim do mundo, enquanto outros estão começando a se perguntar: por que esse monstro tá fazendo isso? Ele tá atacando por atacar ou tem algum motivo? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Alguns cientistas, que estavam observando tudo, começam a notar um padrão. Eles percebem que Godzilla não está destruindo tudo aleatoriamente. Ele está indo numa direção específica, como se tivesse um destino. Ele não está só passeando pela cidade, ele quer chegar em algum lugar. Os cientistas tentam avisar as autoridades. Gente, calma aí. Antes de continuar atacando, vamos tentar entender o que está acontecendo. Talvez Godzilla não seja só um monstro sem cérebro. Ele pode estar tentando nos mostrar alguma coisa. Mas claro, ninguém ouve os cientistas. O exército só quer derrotar o Godzilla de qualquer jeito. O problema é que quanto mais eles atacam, mais forte ele parece ficar. Godzilla tem um jeito de se proteger. Toda vez que ele se sente acuado, ele solta aquele raio azul ou usa a cauda para destruir tudo. Parece que, quanto mais tentam machucá-lo, mais ele revida com força. No meio disso tudo, a cidade vai sendo destruída. Prédios desmoronam, ruas viram crateras, e o número de pessoas tentando escapar aumenta. Mas a essa altura, já não tem muito para onde fugir. A galera começa a se perguntar se o melhor não é só parar de lutar e deixar o Godzilla fazer o que ele quer. Afinal, lutar contra ele só tá piorando as coisas. Eles percebem que ele não tá destruindo as coisas só por destruir. Tem algo mais rolando, algo que ninguém percebeu até agora. Primeiro, eles analisam as rotas que o Godzilla fez até agora. É tipo um mapa com os lugares por onde ele passou. E sabe o que eles descobrem? Ele tá seguindo uma linha direta, indo na mesma direção o tempo todo. Não é como se ele estivesse andando sem rumo. Ele tá indo para algum lugar específico. Isso faz os cientistas pensarem: peraí, será que ele tá caçando alguma coisa? Ou talvez protegendo algo? Enquanto isso, o Godzilla tá avançando,
cada vez mais perto do que parece ser o destino dele. A cidade tá um caos, mas ele nem liga. Ele só continua andando, pisando em tudo, sem se desviar. É como se ele tivesse um GPS na cabeça e soubesse exatamente onde precisa ir. Aí, os cientistas começam a investigar mais a fundo. Eles analisam dados sobre terremotos e movimentações estranhas no oceano antes de Godzilla aparecer. E eles descobrem algo assustador. Parece que Godzilla só veio à superfície porque alguma coisa o incomodou no fundo do mar. Tipo, ele estava de boa lá no habitat dele, mas algo o fez sair. Aí vem a parte mais sinistra. Eles encontram registros de testes nucleares feitos no oceano, bem na área onde Godzilla estava antes. Os humanos, sem querer, acordaram o bicho. E pior, talvez o que eles fizeram não tenha só incomodado o Godzilla. Pode ter liberado outra coisa ainda pior. Enquanto isso, os ataques do exército começam a diminuir. Eles já tentaram de tudo, e nada funcionou. Agora, as autoridades estão começando a escutar os cientistas. E é aqui que um deles solta a bomba. Gente, eu acho que o Godzilla não é o vilão da história. Eu acho que ele tá tentando impedir algo muito pior. Nesse momento, você já tá tipo, o quê? E aí vem a explicação. O cientista acha que o Godzilla é uma espécie de protetor da Terra. Ele não tá aqui para destruir o planeta, mas para manter o equilíbrio. E se ele tá indo para algum lugar específico, talvez seja porque tem outra criatura tão poderosa quanto ele, ou até mais, que tá prestes a aparecer. Agora tudo começa a fazer sentido. Aquela direção que o Godzilla tá seguindo é porque ele sentiu a presença de algo perigoso e tá indo lá resolver. Ele não é o monstro que os humanos achavam, ele é tipo um guardião. Só que, claro, ele não liga para os humanos no processo. Se tiver um prédio no caminho, ele derruba. Se tiver um carro, ele pisa em cima. Mas não é porque ele é malvado, é porque ele tem uma missão maior. Enquanto os cientistas tentam convencer o governo disso, o Godzilla chega cada vez mais perto do destino dele. E aí, de repente, bum! Um som muito mais alto que qualquer coisa que ele tenha feito antes. Parece um terremoto, mas é mais do que isso. A terra treme de verdade e o céu escurece. Algo gigantesco está emergindo. Uma criatura de proporções gigantescas emerge do mar e invade a cidade. Este ser causa uma grande destruição por onde passa. As autoridades não têm ideia de como detê-lo e do que ele é capaz de fazer. Todas as armas humanas são usadas contra ele, mas nada o atinge. No decorrer da batalha, todos descobrem que essa criatura ainda esconde um poder sobrenatural que o protege nos momentos em que ele se sente acuado. Chamado de Godzilla pelos seres humanos, a lendária criatura chama a atenção dos cientistas, pois, ao analisarem o comportamento deste ser, ele parece ter um objetivo e um alvo a alcançar. Será que Godzilla é uma criatura do mal ou um ser que emergiu do mar para salvar a humanidade da destruição iminente? De repente, o chão começa a tremer. Mas tremer mesmo, tipo quando um trovão muito forte faz a casa balançar. Só que pior. Todo mundo olha para o céu, achando que é um terremoto, mas o som vem do mar. Aí, do nada, bum, uma coisa gigantesca sai da água. Primeiro aparece uma cauda, enorme, cheia de espinhos, parecendo uma muralha ambulante. Depois, o corpo começa a emergir e, cara, é assustador. É uma criatura gigante, tão grande que parece impossível ser de verdade. A pele dela é escura, cheia de escamas grossas, e os olhos brilham como se ela tivesse raiva de tudo. As pessoas ficam paralisadas, sem saber o que fazer. Quem tá na praia tenta correr, mas sério, quem corre rápido o suficiente para fugir de um monstro gigante. Ele pisa na areia e cada passo faz o chão tremer de novo. A galera grita, crianças choram, carros batem tentando escapar, e o caos começa. Esse monstro começa a caminhar em direção à cidade. No caminho, só destruição. Ele derruba prédios como se fossem feitos de papel. Carros são esmagados sem esforço. Árvores viram gravetos debaixo das patas dele. Aí você pensa, tá, mas por que ele tá fazendo isso? Ele tá com raiva? Ele quer atacar todo mundo? Ninguém sabe. É só medo e confusão por enquanto. As autoridades são avisadas rapidinho. A polícia, os bombeiros, o exército, todo mundo se mobiliza para tentar entender o que está acontecendo. Mas, gente, como você para uma coisa tão grande assim? Eles mandam helicópteros, tanques, armas, tudo o que tem, e começam a atirar. Só que, adivinha? Nada funciona. As balas simplesmente batem na pele dele e caem, como se ele fosse feito de ferro. Enquanto isso, as pessoas na cidade estão tentando escapar. Tem gente se escondendo em abrigos.
outras tentando fugir pelas estradas. Mas tá tudo um caos. A criatura continua avançando, como se não se importasse com nada. Ela não tá nem aí pra quem tá gritando, quem tá correndo. É como se tivesse algo na cabeça dela, algo que ela precisa alcançar, e nada vai impedir. E aí, enquanto você tá aí pensando, poxa, que azar, a criatura faz algo ainda mais assustador. De repente, ela solta um rugido tão alto que parece explodir os ouvidos. É como um trovão misturado com o som de um vulcão. Dá pra sentir o medo só pelo barulho. Depois, o monstro começa a brilhar. Sim, brilhar. Da boca dele sai uma luz azul intensa e, do nada, ele solta um raio que destrói tudo no caminho. Agora, tá todo mundo ainda mais desesperado. Porque, já era assustador ele ser gigante e invencível, mas agora ele também tem superpoderes? Que chance alguém tem contra isso? As autoridades decidem que não dá pra ficar só olhando. Eles chamam o exército inteiro, o maior time de tanques, aviões e helicópteros que você já viu. Parece cena de videogame, mas é real. Primeiro, os helicópteros chegam voando por cima, cercando o Godzilla. Eles começam a atirar com metralhadoras e mísseis, achando que vão fazer alguma coisa. Só que adivinha, nada acontece. As balas batem na pele dele e caem no chão como se fossem pedrinhas. Godzilla só dá aquela olhada sério que vocês acham que isso vai funcionar? E continua andando, tranquilo. Então vem a segunda tentativa. Os tanques aparecem, enfileirados, prontos para atacar. Eles disparam vários projéteis gigantes ao mesmo tempo. Bum, bum, bum. Explosões por todo lado, fumaça subindo, todo mundo achando que finalmente deu certo. Mas aí a fumaça some e... Godzilla tá lá, paradão, sem nenhum arranhão. Ele nem pisca. É como se o exército tivesse jogado bolinhas de papel nele. Agora o exército começa a entrar em pânico. Eles trazem caças, aviões super rápidos que soltam bombas enormes. Os caças passam voando bem perto de Godzilla e soltam as bombas direto na cabeça dele. A explosão é gigantesca, parece até que o chão vai rachar. Mas, mais uma vez, nada. Godzilla só balança a cabeça, irritado, e solta aquele rugido de fazer qualquer um tremer. E aí, é nessa parte que Godzilla mostra que não é só forte, mas também perigoso de verdade. Ele levanta aquela cauda gigantesca e dá uma chicotada no chão. Só com esse movimento, ele derruba tanques, helicópteros e tudo o que tá no caminho. É uma destruição absurda. A cidade, que já estava acabada, agora parece um cenário pós-apocalíptico. Mas não para por aí. Lembra daquele raio azul que ele soltou antes? Então ele faz de novo, mas agora mirando nos aviões. Ele abre a boca, o brilho azul aparece e zap! O raio destrói tudo no ar. Não sobra nenhum avião inteiro. É como se ele estivesse dizendo: vocês não têm chance contra mim. Enquanto isso, as pessoas estão vendo tudo de longe, pela TV ou de onde conseguiram se esconder. A galera tá dividida. Uns estão morrendo de medo, achando que é o fim do mundo, enquanto outros estão começando a se perguntar: por que esse monstro tá fazendo isso? Ele tá atacando por atacar ou tem algum motivo? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Alguns cientistas, que estavam observando tudo, começam a notar um padrão. Eles percebem que Godzilla não está destruindo tudo aleatoriamente. Ele está indo numa direção específica, como se tivesse um destino. Ele não está só passeando pela cidade, ele quer chegar em algum lugar. Os cientistas tentam avisar as autoridades. Gente, calma aí. Antes de continuar atacando, vamos tentar entender o que está acontecendo. Talvez Godzilla não seja só um monstro sem cérebro. Ele pode estar tentando nos mostrar alguma coisa. Mas claro, ninguém ouve os cientistas. O exército só quer derrotar o Godzilla de qualquer jeito. O problema é que quanto mais eles atacam, mais forte ele parece ficar. Godzilla tem um jeito de se proteger. Toda vez que ele se sente acuado, ele solta aquele raio azul ou usa a cauda para destruir tudo. Parece que, quanto mais tentam machucá-lo, mais ele revida com força. No meio disso tudo, a cidade vai sendo destruída. Prédios desmoronam, ruas viram crateras, e o número de pessoas tentando escapar aumenta. Mas a essa altura, já não tem muito para onde fugir. A galera começa a se perguntar se o melhor não é só parar de lutar e deixar o Godzilla fazer o que ele quer. Afinal, lutar contra ele só tá piorando as coisas. Eles percebem que ele não tá destruindo as coisas só por destruir. Tem algo mais rolando, algo que ninguém percebeu até agora. Primeiro,
Eles analisam as rotas que o Godzilla fez até agora. É tipo um mapa com os lugares por onde ele passou. E sabe o que eles descobrem? Ele está seguindo uma linha direta, indo na mesma direção o tempo todo. Não é como se ele estivesse andando sem rumo. Ele está indo para algum lugar específico. Isso faz os cientistas pensarem: peraí, será que ele está caçando alguma coisa? Ou talvez protegendo algo? Enquanto isso, o Godzilla está avançando, cada vez mais perto do que parece ser o destino dele. A cidade está um caos, mas ele nem liga. Ele só continua andando, pisando em tudo, sem se desviar. É como se ele tivesse um GPS na cabeça e soubesse exatamente onde precisa ir. Aí, os cientistas começam a investigar mais a fundo. Eles analisam dados sobre terremotos e movimentações estranhas no oceano antes de Godzilla aparecer. E eles descobrem algo assustador. Parece que Godzilla só veio à superfície porque alguma coisa o incomodou no fundo do mar. Tipo, ele estava de boa lá no habitat dele, mas algo o fez sair. Aí vem a parte mais sinistra. Eles encontram registros de testes nucleares feitos no oceano, bem na área onde Godzilla estava antes. Os humanos, sem querer, acordaram o bicho. E pior, talvez o que eles fizeram não tenha só incomodado o Godzilla. Pode ter liberado outra coisa ainda pior. Enquanto isso, os ataques do exército começam a diminuir. Eles já tentaram de tudo, e nada funcionou. Agora, as autoridades estão começando a escutar os cientistas. E é aqui que um deles solta a bomba. Gente, eu acho que o Godzilla não é o vilão da história. Eu acho que ele tá tentando impedir algo muito pior. Nesse momento, você já tá tipo: o quê? E aí vem a explicação. O cientista acha que o Godzilla é uma espécie de protetor da Terra. Ele não tá aqui para destruir o planeta, mas para manter o equilíbrio. E se ele tá indo para algum lugar específico, talvez seja porque tem outra criatura tão poderosa quanto ele, ou até mais, que tá prestes a aparecer. Agora tudo começa a fazer sentido. Aquela direção que o Godzilla tá seguindo é porque ele sentiu a presença de algo perigoso e tá indo lá resolver. Ele não é o monstro que os humanos achavam, ele é tipo um guardião. Só que, claro, ele não liga para os humanos no processo. Se tiver um prédio no caminho, ele derruba. Se tiver um carro, ele pisa em cima. Mas não é porque ele é malvado. É porque ele tem uma missão maior. Enquanto os cientistas tentam convencer o governo disso, o Godzilla chega cada vez mais perto do destino dele. E aí, de repente, bum! Um som muito mais alto que qualquer coisa que ele tenha feito antes. Parece um terremoto, mas é mais do que isso. A terra treme de verdade e o céu escurece. Algo gigantesco está emergindo. Uma criatura de proporções gigantescas emerge do mar e invade a cidade. Este ser causa uma grande destruição por onde passa. As autoridades não têm ideia de como detê-lo e do que ele é capaz de fazer. Todas as armas humanas são usadas contra ele, mas nada o atinge. No decorrer da batalha, todos descobrem que essa criatura ainda esconde um poder sobrenatural que o protege nos momentos em que ele se sente acuado. Chamado de Godzilla pelos seres humanos, a lendária criatura chama a atenção dos cientistas, pois, ao analisarem o comportamento deste ser, ele parece ter um objetivo e um alvo a alcançar. Será que Godzilla é uma criatura do mal ou um ser que emergiu do mar para salvar a humanidade da destruição iminente? De repente, o chão começa a tremer. Mas tremer mesmo, tipo quando um trovão muito forte faz a casa balançar. Só que pior. Todo mundo olha para o céu, achando que é um terremoto, mas o som vem do mar. Aí, do nada, bum, uma coisa gigantesca sai da água. Primeiro aparece uma cauda, enorme, cheia de espinhos, parecendo uma muralha ambulante. Depois o corpo começa a emergir e, cara, é assustador. É uma criatura gigante, tão grande que parece impossível ser de verdade. A pele dela é escura, cheia de escamas grossas, e os olhos brilham como se ela tivesse raiva de tudo. As pessoas ficam paralisadas, sem saber o que fazer. Quem tá na praia tenta correr, mas sério, quem corre rápido o suficiente para fugir de um monstro gigante. Ele pisa na areia e cada passo faz o chão tremer de novo. A galera grita, crianças choram, carros batem tentando escapar, e o caos começa. Esse monstro começa a caminhar em direção à cidade. No caminho, só destruição. Ele derruba prédios como se fossem feitos de papel. Carros são esmagados sem esforço. Árvores viram gravetos debaixo das patas dele. Aí você pensa, tá, mas por que ele tá fazendo isso? Ele tá com raiva? Ele quer atacar todo mundo? Ninguém sabe. É só medo e confusão por enquanto. As autoridades são avisadas rapidinho.
A polícia, os bombeiros, o exército, todo mundo se mobiliza para tentar entender o que está acontecendo. Mas, gente, como você para uma coisa tão grande assim? Eles mandam helicópteros, tanques, armas, tudo o que tem, e começam a atirar. Só que, adivinha? Nada funciona. As balas simplesmente batem na pele dele e caem, como se ele fosse feito de ferro. Enquanto isso, as pessoas na cidade estão tentando escapar. Tem gente se escondendo em abrigos, outras tentando fugir pelas estradas. Mas tá tudo um caos. A criatura continua avançando, como se não se importasse com nada. Ela não tá nem aí para quem tá gritando, quem tá correndo. É como se tivesse algo na cabeça dela, algo que ela precisa alcançar, e nada vai impedir. E aí, enquanto você tá aí pensando, poxa, que azar, a criatura faz algo ainda mais assustador. De repente, ela solta um rugido tão alto que parece explodir os ouvidos. É como um trovão misturado com o som de um vulcão. Dá pra sentir o medo só pelo barulho. Depois, o monstro começa a brilhar. Sim, brilhar. Da boca dele sai uma luz azul intensa e, do nada, ele solta um raio que destrói tudo no caminho. Agora, tá todo mundo ainda mais desesperado. Porque, já era assustador ele ser gigante e invencível, mas agora ele também tem superpoderes? Que chance alguém tem contra isso? As autoridades decidem que não dá pra ficar só olhando. Eles chamam o exército inteiro, o maior time de tanques, aviões e helicópteros que você já viu. Parece cena de videogame, mas é real. Primeiro, os helicópteros chegam voando por cima, cercando o Godzilla. Eles começam a atirar com metralhadoras e mísseis, achando que vão fazer alguma coisa. Só que adivinha, nada acontece. As balas batem na pele dele e caem no chão como se fossem pedrinhas. Godzilla só dá aquela olhada sério que vocês acham que isso vai funcionar? E continua andando, tranquilo. Então vem a segunda tentativa. Os tanques aparecem, enfileirados, prontos para atacar. Eles disparam vários projéteis gigantes ao mesmo tempo. Bum, bum, bum. Explosões por todo lado, fumaça subindo, todo mundo achando que finalmente deu certo. Mas aí a fumaça some e... Godzilla tá lá, paradão, sem nenhum arranhão. Ele nem pisca. É como se o exército tivesse jogado bolinhas de papel nele. Agora o exército começa a entrar em pânico. Eles trazem caças, aviões super rápidos que soltam bombas enormes. Os caças passam voando bem perto de Godzilla e soltam as bombas direto na cabeça dele. A explosão é gigantesca, parece até que o chão vai rachar. Mas, mais uma vez, nada. Godzilla só balança a cabeça, irritado, e solta aquele rugido de fazer qualquer um tremer. E aí, é nessa parte que Godzilla mostra que não é só forte, mas também perigoso de verdade. Ele levanta aquela cauda gigantesca e dá uma chicotada no chão. Só com esse movimento, ele derruba tanques, helicópteros e tudo o que está no caminho. É uma destruição absurda. A cidade, que já estava acabada, agora parece um cenário pós-apocalíptico. Mas não para por aí. Lembra daquele raio azul que ele soltou antes? Então ele faz de novo, mas agora mirando nos aviões. Ele abre a boca, o brilho azul aparece e zap! O raio destrói tudo no ar. Não sobra nenhum avião inteiro. É como se ele estivesse dizendo: vocês não têm chance contra mim. Enquanto isso, as pessoas estão vendo tudo de longe, pela TV ou de onde conseguiram se esconder. A galera tá dividida. Uns estão morrendo de medo, achando que é o fim do mundo, enquanto outros estão começando a se perguntar: por que esse monstro tá fazendo isso? Ele tá atacando por atacar ou tem algum motivo? E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Alguns cientistas, que estavam observando tudo, começam a notar um padrão. Eles percebem que Godzilla não está destruindo tudo aleatoriamente. Ele está indo numa direção específica, como se tivesse um destino. Ele não está só passeando pela cidade, ele quer chegar em algum lugar. Os cientistas tentam avisar as autoridades. Gente, calma aí. Antes de continuar atacando, vamos tentar entender o que está acontecendo. Talvez Godzilla não seja só um monstro sem cérebro. Ele pode estar tentando nos mostrar alguma coisa. Mas claro, ninguém ouve os cientistas. O exército só quer derrotar o Godzilla de qualquer jeito. O problema é que quanto mais eles atacam, mais forte ele parece ficar. Godzilla tem um jeito de se proteger. Toda vez que ele se sente acuado, ele solta aquele raio azul ou usa a cauda para destruir tudo. Parece que, quanto mais tentam machucá-lo, mais ele revida com força. No meio disso tudo, a cidade vai sendo destruída. Prédios desmoronam,
ruas viram crateras, e o número de pessoas tentando escapar aumenta. Mas a essa altura, já não tem muito para onde fugir. A galera começa a se perguntar se o melhor não é só parar de lutar e deixar o Godzilla fazer o que ele quer. Afinal, lutar contra ele só tá piorando as coisas. Eles percebem que ele não tá destruindo as coisas só por destruir. Tem algo mais rolando, algo que ninguém percebeu até agora. Primeiro, eles analisam as rotas que o Godzilla fez até agora. É tipo um mapa com os lugares por onde ele passou. E sabe o que eles descobrem? Ele tá seguindo uma linha direta, indo na mesma direção o tempo todo. Não é como se ele estivesse andando sem rumo. Ele tá indo para algum lugar específico. Isso faz os cientistas pensarem: peraí, será que ele tá caçando alguma coisa? Ou talvez protegendo algo? Enquanto isso, o Godzilla tá avançando, cada vez mais perto do que parece ser o destino dele. A cidade tá um caos, mas ele nem liga. Ele só continua andando, pisando em tudo, sem se desviar. É como se ele tivesse um GPS na cabeça e soubesse exatamente onde precisa ir. Aí, os cientistas começam a investigar mais a fundo. Eles analisam dados sobre terremotos e movimentações estranhas no oceano antes de Godzilla aparecer. E eles descobrem algo assustador. Parece que Godzilla só veio à superfície porque alguma coisa o incomodou no fundo do mar. Tipo, ele estava de boa lá no habitat dele, mas algo o fez sair. Aí vem a parte mais sinistra. Eles encontram registros de testes nucleares feitos no oceano, bem na área onde Godzilla estava antes. Os humanos, sem querer, acordaram o bicho. E pior, talvez o que eles fizeram não tenha só incomodado o Godzilla. Pode ter liberado outra coisa ainda pior. Enquanto isso, os ataques do exército começam a diminuir. Eles já tentaram de tudo, e nada funcionou. Agora, as autoridades estão começando a escutar os cientistas. E é aqui que um deles solta a bomba. Gente, eu acho que o Godzilla não é o vilão da história. Eu acho que ele tá tentando impedir algo muito pior. Nesse momento, você já tá tipo: o quê? E aí vem a explicação. O cientista acha que o Godzilla é uma espécie de protetor da Terra. Ele não tá aqui para destruir o planeta, mas para manter o equilíbrio. E se ele tá indo para algum lugar específico, talvez seja porque tem outra criatura tão poderosa quanto ele, ou até mais, que tá prestes a aparecer. Agora tudo começa a fazer sentido. Aquela direção que o Godzilla tá seguindo é porque ele sentiu a presença de algo perigoso e tá indo lá resolver. Ele não é o monstro que os humanos achavam, ele é tipo um guardião. Só que, claro, ele não liga para os humanos no processo. Se tiver um prédio no caminho, ele derruba. Se tiver um carro, ele pisa em cima. Mas não é porque ele é malvado. É porque ele tem uma missão maior. Enquanto os cientistas tentam convencer o governo disso, o Godzilla chega cada vez mais perto do destino dele. E aí, de repente, bum! Um som muito mais alto que qualquer coisa que ele tenha feito antes. Parece um terremoto, mas é mais do que isso. A terra treme de verdade e o céu escurece. Algo gigantesco está emergindo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.